Olá, hoje nós vamos falar sobre as teorias das condições da ação vigentes no Código de Processo Civil de 2015. Vamos tratar aqui dos principais aspectos, doutrinadores e críticas a ambas teorias. As condições da ação tratam-se de requisitos necessários para o regular desenvolvimento da ação. Não se confundem com os pressupostos processuais. Assim como a ação não se confunde com o processo, os requisitos para a ação também não se confundem para os requisitos que o processo leva. Veremos essas diferenças em um encontro mais à frente. Ocorre que as condições da ação, conforme vimos outrora, sofreram uma mudança, uma evolução no entendimento. Eurico Túlio Liebmann, conforme vimos, foi o autor da teoria eclética. Ele era um italiano que desenvolveu a teoria eclética e ensinou essa teoria para profundos e experientes doutrinadores aqui no Brasil. Dentre eles, Cândido Rangel de Lamarck, Kazuo Watanabe, dentre outros, doutrinadores de renome. O próprio Eurico Túlio Liebmann evoluiu o seu entendimento para, ao final de sua teoria, rever as condições da ação. Quais sejam? Inicialmente, as condições da ação eram consideradas como legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. A legitimidade, conforme falamos, constitui em regra na aptidão que a parte possui para desenvolver o direito, o exercício ao direito subjetivo, que é a ação. Via de regra, o próprio direito do titular material coincide com a parte que irá ocupar também a legitimidade daquela ação no plano do direito processual. Ocorre ainda, é claro, a substituição processual nos casos de legitimação extraordinária, quando alguém que não é o titular do direito é autorizado pelo ordenamento jurídico para figurar no polo passivo ou ativo de determinado feito. Estamos aí com a legitimidade de agir. O interesse de agir, segundo a condição da ação, ganha diversas perspectivas da doutrina, sendo uma delas o interesse utilidade, o interesse adequação ou ainda o interesse necessidade. Falamos no outro vídeo que o interesse necessidade se traduz no fato de a ação, o exercício do direito de ação, ser a única via para a parte solucionar o seu problema, solucionar a sua demanda, sendo essa a necessidade, o binômio interesse-necessidade. Interesse-utilidade é o fato de que aquela provocação do sistema judiciário, o exercício do direito de ação, irá trazer algum benefício para essa parte que, ora, pleiteia a sua pretensão perante o Poder Judiciário com o exercício do direito de ação. E a adequação, que alguns até mesmo colocam junto com a utilidade, outros colocam numa perspectiva separada, mas é importante entender que a adequação constitui-se no método correto, no procedimento correto, na ação correta, o instrumento correto que será adequado para atender aquela pretensão que será veiculada por aquele instrumento processual, certo? Bem, o terceiro elemento, que já falamos também no outro vídeo,
que ainda estudava as condições da ação sob a égide do Código de 73, trata-se da possibilidade jurídica do pedido. Essa é a condição que sob a qual foi alterado o entendimento do Código de 73 para o Código de 2015. Essa condição da ação, a possibilidade jurídica do pedido, também já não era mais encampada pelo próprio Eurico Túlio Liebmann no desenvolvimento da sua teoria. Ocorre que não foram desenvolvidos trabalhos muito específicos no sentido de excluir sistematicamente essa condição da ação, mas ao fim do seu trabalho, em seus desenvolvimentos, já não havia a referência à possibilidade jurídica do pedido como condição da ação. Entretanto, a doutrina nacional somente retirou a condição da ação após a entrada em vigor do Código atual de Processo Civil. Qual é o entendimento predominante na doutrina processual da atualidade? Hoje, observa-se que a possibilidade jurídica do pedido é uma análise de questões do mérito. Um pedido possível, o pedido já é o objeto da demanda. A possibilidade de que esse objeto esteja de acordo com o direito é, de fato, uma análise que já diz respeito ao próprio mérito em si. É uma análise que já diz respeito, sim, ao objeto principal da demanda. Então, não haveria razões para tratar esse tipo de análise como ainda tangenciando uma resolução, uma ausência de resolução de mérito, certo? Então, hoje em dia, a técnica aplicada na análise, no exame das condições da ação, é justamente considerar a possibilidade jurídica do pedido como uma análise do mérito. Ok. Esse é o entendimento comum. Sobre essa questão não há grandes controvérsias no ramo da ciência processual. Ocorre que resta ainda uma discussão atual na doutrina nacional. Primeiro vamos ver o Código. O Código, ao tratar das condições da ação, primeiramente ele não o faz de forma explícita. O Código de Processo Civil de 2015 não traz em nenhum de seus dispositivos a expressão condições da ação. Esse fato acaba por ocasionar algumas discussões entre os doutrinadores e entre os próprios operadores do direito. Seria um indício de ter o ordenamento jurídico nacional excluído essa categoria do direito processual civil? Poderíamos advogar a inexistência das condições da ação? Seria aí um retorno à teoria abstrata, onde já não havia sequer nenhuma análise quanto a condições da ação, tudo faz julgamento de mérito e sentença definitiva? Seria isso que o nosso código estaria veiculando? Bem, não encampamos essa teoria, não nos filiamos a essa teoria, e a corrente majoritária no nosso ordenamento, nossos doutrinadores, no nosso próprio, os aplicadores, né, a jurisprudência não adota majoritariamente essa teoria, uma vez que o próprio Código de Processo Civil faz questão, muito embora não mencione a expressão condições da ação de forma clara, ele faz questão de separar como uma sentença que não resolve o mérito no artigo 485, que se difere do artigo 487, que trata das questões de resolução do mérito, a própria legitimidade e o interesse,
Não há realmente menção à possibilidade jurídica do pedido, essa sim já está incorporada ao mérito. Mas, quanto à legitimidade e ao interesse, o Código deixou expresso no rol de hipóteses que tratam de questões sem resolução do mérito. Então, com base nessa análise, nessa referência, podemos compreender que o Código não optou pelo retorno à teoria abstrata, uma vez que a teoria abstrata desconsidera as condições da ação como possível provimento sem mérito. O Código, sim, no artigo 485, inciso 6, considera aí que, uma vez detectado no processo que não há legitimidade e não há interesse, há realmente a carência da ação e deve ser proferida uma sentença terminativa, que é a sentença que finaliza o processo sem a resolução do mérito. Mas a questão que fica atual é quando deve ser feito o exame das condições da ação. Basta considerarmos as assertivas trazidas ao processo pelo autor? Ou é necessário que sejam consideradas as provas, que seja considerado o contraditório, as alegações colocadas também pelo réu e os demais dispositivos, para aí sim, em qualquer fase do processo, identificar se as condições chamadas legitimidade e interesse estão presentes. Essa é a discussão atual. Se você pensar que, conforme a grande parte da doutrina e da jurisprudência, que apenas a petição inicial é suficiente para fornecer elementos ao juiz que analisem ali hipoteticamente a presença da legitimidade do interesse, então esse é o entendimento da teoria da asserção. Segundo essa teoria, seguida e fundamentada por doutrinadores de renome como o professor Alexandre Câmara, professor Fred Didier, Eupídio Donizete e Barbosa Moreira, dentre outros, essa teoria advoga que deve ser feito um juízo hipotético de veracidade das alegações afirmadas pelo autor na petição inicial. A partir desse juízo hipotético, se consideradas verdadeiras aquelas afirmações, forem identificadas foi identificada a presença da legitimidade e do interesse, então está preenchido o requisito das condições da ação e todas as demais questões a ocorrerem no futuro serão consideradas questões de mérito. Não há que se falar mais em carência da ação na sentença. Por outro lado, o próprio Liebman e os doutrinadores Kazuo Watanabe, Nelson Neri Jr. e Cândido Rangel Dinamarco compreendem que a carência da ação requer a análise das provas trazidas aos autos para identificar se há a presença ou não da legitimidade e do interesse em qualquer fase processual. Repita-se, em qualquer fase processual. Portanto, ainda que na petição inicial o juiz considere que houve sim a presença inicial da legitimidade e do interesse, se ao longo do processo ficar demonstrado que tais categorias não estão presentes, é possível sim a extinção do processo sem resolução do mérito por carência da ação, uma vez que estariam aí ausentes as condições da ação. Esta é a teoria eclética. Bem, o texto que é trabalhado de forma majoritária pela Escola do Rio de Janeiro, o nosso tribunal aqui também segue a teoria da asserção, entende que o código dá vazão a esse entendimento
a aplicação do estudo da análise das condições da ação já com base na petição inicial, nas assertivas colocadas pelo autor. Mas há também forte doutrina tradicional no sentido de que a qualquer momento do processo pode ser, mais uma vez, aferida a ausência dessas condições, portanto, aplicada a teoria eclética. Ocorre que, com base no Código de Processo Civil, há espaço ainda para a fundamentação de ambas as teorias. O que temos de comum é que as condições da ação permanecem, as condições da ação não foram extintas. Agora, o momento da sua análise requer um estudo sistemático e não apenas daquele capítulo que traduz as condições ali no artigo 485 de sentença sem resolução do mérito. Nós temos todo um ordenamento jurídico que prioriza a decisão de mérito por questão realmente de acesso à justiça, eficácia, otimização dos instrumentos, dos institutos processuais. E, nesse sentido, a teoria da asserção, de fato, é a teoria que mais proporciona o alcance da resolução do mérito, que é, de fato, o que as partes elas buscam obter do Poder Judiciário. Então, essa é uma questão a ser estudada, é uma questão que com certeza ainda será desenvolvida pela doutrina e pela jurisprudência, e esse é o quadro atual das teorias acerca das condições da ação na vigência do Código de Processo Civil de 2015.